E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, isso que nós vamos fazer aqui, essa discussão, são aquelas que estão nos áudios, ok? Então, muito bem, olha só, nós estamos no tópico Natureza e Civilização, tratando da temática russoniana e suas relações com o direito, ok? Vamos lá. Muito bem, no início desse tópico, a gente encontra uma síntese daquilo que Rousseau pensou ao longo da sua carreira como filósofo, no tempo que ele se dedicou a filosofar, tá certo? Então, a gente vai encontrar a relação entre natureza e sociedade, ok? Vamos falar disso agorinha. Tá? O item 2, nós vamos encontrar uma moral fundada na liberdade, esse conceito é central em Rousseau, né? Ninguém como Rousseau discutiu a questão da liberdade no momento em que ele se propôs a fazer, tá certo? O item 3 é a primazia do sentimento sobre a razão. Vamos lembrar, Rousseau é um romântico, tá? Nós vamos voltar nisso com calma, então fica atento porque isso aqui é muito, muito importante para compreender toda a obra de Rousseau. O item 4 é a teoria da bondade natural, né? Onde ele vai desenvolver como é que ele enxerga, como é que ele vê o homem em estado de natureza, ok? E o quinto item é a doutrina do contrato social, que é quando ele vai dizer como que uma sociedade deve ser estruturada, tá certo? Muito bem. Bom, os primeiros elementos estruturantes do pensamento de Rousseau, vejamos. A civilização, ela é responsável pela degeneração da moral e, no lugar da moral que ele preconiza, né, essa civilização ela coloca uma cultura intelectualizada, demasiadamente apegada à racionalidade, e isso Rousseau vai dizer, vai fabricar um falso homem, vai fabricar uma falsa percepção do que é um verdadeiro homem, tá certo? Ele vai ser muito crítico aqui dessa visão do século XVIII, em que a civilização vai colocar uma série de convenções, de entraves, né, e que vai fazer com que o homem se perca da sua verdadeira natureza, tá certo? Pois bem, o que o Rousseau quer mostrar? O que ele quer alertar? Né? Olha, toma muito cuidado que por trás de um homem muito refinado, né, convencionalmente muito refinado, cheio de hábitos muito sofisticados, você vai encontrar um sujeito que esconde interesses. Tá? Ele pode estar seguindo toda essa etiqueta de bons modos e não ser um bom homem. Tá? Um bom homem não se traduz necessariamente por um homem refinado. É isso que Rousseau está chamando a atenção. E as sociedades também são assim. Né? Sociedades muito modernas, muito desenvolvidas, na verdade pode estar escondendo um afastamento daquilo que de mais verdadeiro o homem tem. Tá certo? Então, vamos ver onde esse argumento de Rousseau vai nos levar. Certo? Na verdade, o que ele quer é, no contrário desse homem muito refinado, ao contrário desse homem muito voltado para convenções ditas modernas, desenvolvidas, ele quer resgatar o que ele chama de homem primitivo, né? Que é aquele homem, não é o das cavernas não, tá certo? Muito cuidado com isso. É um momento em que o homem viveu segundo alguns ditames que o tornava mais verdadeiro. Primeiro deles está aí na tela, tá certo? Esse homem vive de acordo com as suas necessidades inatas. Olha, isso é diferente de necessidades convencionadas. O inato pertence à própria condição humana, enquanto que convenções criadas pelo homem são situações que se tornam artificiais ao seu dia. Então, olha que interessante isso aqui. Né? O homem primitivo é aquele que valoriza
as suas necessidades inatas e não necessidades que ele foi adquirindo historicamente. Né? Porque o problema do hábito histórico é que hoje ele vale, né? Mas amanhã ele já não vale mais. Então, ficar apegado a ele é, de certa medida, ficar apegado àquilo que historicamente vai, daqui a pouco, não ser mais valorizado. Tá certo? 2. Esse homem primitivo ele é autossuficiente. Né? Não é que ele não dependa do outro. Claro, é uma cadeia de coisas que nos faz depender uns dos outros, obviamente. Mas ele é autossuficiente no sentido de que a vida para ele é mais verdadeira. Não é? A vida para ele, nesse momento em que ele está, é uma vida em que ele estende o braço e ele encontra aquilo que a natureza lhe provém. Tá certo? 3. Esse homem, sendo bom por natureza, ele não faz mal ao outro desnecessariamente. Tá certo? Então, veja, tem nada a ver aqui do homem lá que agride o outro lá na época mais primitiva da nossa sociedade. Tá certo? Esse homem aqui, esse homem primitivo, tá? Ele não tem ambição desmedida, né? Ele não quer o que é do outro desnecessariamente, né? Apenas para acumular coisas. Evidentemente, então, ele não faz mal a ninguém sem que então tenha uma razão e uma causa. Tá certo? Ele é dotado de livre-arbítrio. Aqui aparece um embrião do conceito de liberdade que ele vai levar ao extremo lá na ideia de vontade geral. Né? Mas não tem como você ser livre em plena sociedade se você não nasceu livre, tá certo? Ok? Eu sei que imediatamente vocês já estão pensando lá no Locke, né? Mas nós vamos voltar para balizar a diferença da liberdade lockeana e da liberdade preconizada por Rousseau. Mas por hora, atente-se a isso. O homem primitivo é um homem que sabe fazer escolhas, tá certo? Ele não é aquele homem lá que o Hobbes dizia, não é? Que em estado de natureza é guiado por um medo extremo e que, portanto, suas escolhas ficam contaminadas por esse medo. Tudo bem? E, quinto, esse homem primitivo é dotado de um sentimento de perfeição. Não é? O sentimento de perfeição já está impregnado nele. Então, ele sabe reconhecer o que é o certo do que é o errado. Tá? Em Rousseau tem uma ideia em filosofia que não é dele exatamente, mas é muito interessante, que você só sabe reconhecer aquilo que é certo e do que é errado se você tiver em si, não é? Impregnado em você mesmo, como elemento das suas características mais verdadeiras, o sentimento de perfeição. Tá? Se você não for dotado disso, né, as coisas vão passar pela sua frente e você não vai saber caracterizá-las como certas, erradas, belas, não belas, e assim por diante. Ok? Bom, depois disso aqui, senhores, o Rousseau vai dizer que nós temos que privilegiar, né? Ele vai fechar essa parte do tópico, né? Dizendo que ele vai privilegiar as pequenas sociedades, porque nas pequenas sociedades o homem desenvolve um contato mais íntimo com a sua família. Né? Então, Rousseau não está pensando cidades que para ele hoje seria uma sombra, né? Comunidades gigantescas que tirariam dele esse primitivismo que lhe caracteriza e que é tão importante para que ele consiga fazer posteriormente uma sociedade também que seja, não é, justa e que seja boa e que preconize as bondades da convivência. Não é? E aí ele arremata esse momento aqui do texto, né? O autor do texto, citando Rousseau, arremata aqui dizendo que há um elemento que vai corromper o homem, que é a propriedade privada.
ok? Eu já volto nesse item com os senhores, tá bem? Até daqui a pouco. Muito bem, senhores, então vamos retomar, né? Veja bem, terminamos ali a outra parte do vídeo dizendo que a propriedade privada, então, seria o elemento corruptor, não é? Dessa bondade natural. Há uma frase famosa em Rousseau, muito famosa, né, que ele vai justamente tratar, né, nessa frase, de quando esses problemas, então, começam, ok? E diz o seguinte, os problemas da humanidade começam quando um homem cerca um pedaço de terra e diz, isso é meu, tá? E encontra homens suficientemente ingênuos para crer nele. Tá? Essa frase está lá no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que é um tema muito recorrente, muito importante em Rousseau. Tá? Então vejam, senhores, nós temos aí a confluência de dois fatores. Tá? Primeiro, um homem que se sente no direito de dizer que um pedaço de terra, depois de cercado, pertence a ele. Não é? E o segundo elemento é que aqueles que estão no seu entorno vão acreditar nele. Tá certo? E o Rousseau vai dizer, esse é o momento em que os problemas da humanidade começam. Fundamentalmente começam aqui. Por quê? Porque o homem não medirá esforços para ter e manter a propriedade privada. Tá? Então, numa outra passagem famosa, ele diz assim, quantos assassinos, quantos assassinatos não existiram em nome da propriedade privada? Tá? Quantas pessoas não se tornaram criminosas? Quantos crimes não foram cometidos em nome desse elemento corruptor, né, que leva o homem à degeneração, que ele vai chamar de propriedade privada, tá certo? Então, senhores, toda uma crítica que ele vai construir aí, não é? Claro, vai dirigir aí ao modelo liberal, não é? A justiça lockeana, que estava colocada nas bases de que o homem nasce livre, nasce igual e nasce proprietário, encontra aqui em Rousseau um forte oponente, tá certo? Para ele, não. Para ele ter direito de posse não implica em nenhum tipo de progresso. Pelo contrário, tá? Faz com que o homem, pode não fazer em todos, não é isso? Nós não vamos encontrar em Rousseau nenhum momento que ele vai dizer todos os homens vão se corromper. Ora, mas um que se corrompa já é suficiente para colocar em desequilíbrio toda a ideia de sociedade calcada na bondade primitiva. Tá certo? Então, passamos aqui um traço muito claro, não é? Num modelo filosófico preconizado pelo Rousseau no século XVIII e o modelo preconizado pelo Locke no século XVII, no tocante à questão da propriedade privada. Ok? Pois bem. O problema é que falar disso, né, deu um bode danado. Claro que você não vai falar em pleno século XVIII, né, na França. Ele está em Paris nessa hora, não é? Assistam um vídeo que eu fiz contando os principais passos da vida do Rousseau, que é muito interessante, né? Tá aí no meu canal no YouTube também, tá certo? O problema é que você não vai falar isso impunemente, né? Você não vai dizer que o homem ideal é o homem primitivo, né? E que a sociedade se corrompe a partir da noção de propriedade privada. Então não faltou gente para bater no Rousseau e bater pesado, como é o caso do nosso querido Voltaire. Jean-Marie Arouet, pseudônimo Voltaire, né? Que é um homem inteligentíssimo, né? Um homem muito culto, mas dotado da convicção de que os valores da burguesia deveriam ser postos em prática. Tá? Os valores da burguesia é que deveriam sustentar a
a sociedade, dentre eles, né, a ideia de propriedade. Então, o Rousseau... Muito bem, senhores. Então, só fazer um contraponto a essa questão da crítica que o Rousseau vai fazer... Desculpe, Voltaire vai fazer ao Rousseau, né? Claro que o Rousseau, aí, ele tem razão, não é? Voltaire vai forçar um pouco a barra, no sentido de que Rousseau não está propondo a volta à animalidade, né? O homem voltar a ser um animal. Ele está tentando resgatar o que, na compreensão dele, representa a nossa essência primeira, né? Que é a vida primitiva e não uma vida animalesca. Tá? Essa separação é fundamental, porque muita gente, ao ler o que Rousseau escreve, né, confunde o primitivismo do homem bom, né, aquele estado ideal, idílico que ele vai projetar, com o homem que vivia lá nas cavernas e vivia embrutecido. É claro que não. E, nesse contexto, inclusive, a gente precisa fazer essa pergunta que está na tela, né? Ora, se Rousseau, então, valoriza uma vida mais simples, voltada para o homem e suas origens mais naturais, nós devemos, então, destruir as sociedades modernas, dar fim às sociedades modernas? Claro que não, né? Não se trata disso, evidentemente, né? Até porque, e aqui uma coisa que precisa ficar muito, muito clara, né? O homem ganha muito em viver no estado de sociedade civil, né? Se ele perde algumas coisas, nós vamos ver isso quando falar da vontade veral, né? Mas ele vai ganhar outras. Inclusive, o contrato social, ele vai justamente tentar mostrar à sociedade como um todo, né, a necessidade de que esses ganhos que ele traz não se perca. É isso? Por exemplo, né, o homem aprende um maior desenvolvimento das suas habilidades sociais. Né? É óbvio, né? É muito fácil entender essa questão. Se você se submete a uma vida coletiva permeada de regras e normas, regidas por um contrato, né, evidentemente você vai se estimular com relação à capacidade de aderir a essas regras e essas normas sociais. Né? Aqui lembra um pouco a questão aristotélica. Né? Quanto mais estou vivendo em coletividade, obviamente, mais eu aprendo, ou pelo menos deveria, não é, aprender a viver essas regras sociais. É isso? Pois bem, uma outra questão fundamental, né, é que a vida coletiva ela amplia os horizontes intelectuais do homem. É claro que o Rousseau está falando aqui do processo educativo. É isso? O processo educativo é que o homem pode se submeter no sentido de se afastar da corrupção da sociedade que corrompe, né, dos estímulos corruptores da sociedade, é melhor colocar nesses termos, é isso? E, num estado de natureza, o sistema educativo ele não se efetiva, né? O homem não tem acesso à educação formal, né? Que em Rousseau é tão importante. No modelo rousseauiano, evidentemente, né? Que a educação rousseauiana não é a mesma que acontecia no seu tempo, né? Ele vai propor uma outra, né? Isso está lá no Emílio, né? Que é uma obra importante, mas o importante aqui é pensar que essa vida social favorece o acesso à educação, tá certo? Um outro ganho que o homem vai ter coletivamente é o enobrecimento dos seus sentimentos. Não é? Nós vamos voltar a essa questão da primazia do sentimento sobre a razão, não é? Mas o Rousseau vai falar, já citando um sentimento importante na concepção rousseauiana, que é a compaixão, né? Que é o padecer com o outro. Ora, se você não vive em coletividade, você não padece do outro. Né? Você simplesmente tem autopiedade, você é apenas autorreferente, você não sai de si mesmo, né? Não se projeta no outro, e isso não acontecendo, evidentemente, os seus sentimentos também vão ser muito limitados. Não é isso?
os sentimentos humanos, eles obviamente se lapidam, né, à medida que aumenta a vida coletiva e, sobretudo, aumenta a vida coletiva aquela, né, que busca a implementação da vontade geral. A gente já vai falar sobre isso, tá certo? Muito bem. Então, trata-se de colocar fim à sociedade? Claro que não. Né? Trata-se de todo mundo voltar, né, à beira do riacho e ficar escutando passarinho? Não, não é isso que o Rousseau está propondo. Né? Todo mundo lá na floresta? Não, não é isso. Né? O que ele está propondo é que a gente combata os abusos, né, que as sociedades eventualmente venham a cometer. É isso? Corrige-se aquilo que na sociedade precisa ser corrigido. Né? Coloca em curso, no sentido do caminho correto, aquilo que está degenerado. É isso? Mas é um erro crasso, né? É um equívoco muito comum em pessoas que apelam a Rousseau para tentar sustentar o desejo, a vontade, né, de uma vida lá no meio da floresta, escutando passarinho e etc. e tal, tá certo? Não é isso que o Rousseau está tratando, com todo respeito, tá certo? Muito bem. E qual é o principal equívoco que as sociedades modernas cometem? Né? Por tudo que nós já falamos, ela leva o homem a uma perda da consciência de si mesmo. É isso? Ele deixa de se perceber como alguém dotado desses elementos todos, dentre eles a bondade natural, passível de ser um homem educado, né? Passível de colocar os sentimentos mais nobres a serviço da coletividade. Não é? Isso é uma coisa muito importante pensar em Rousseau. É isso? Todos os sentimentos que o homem vai preconizar e que vai, de certa maneira, equiparar-se à racionalidade, não é? São no sentido de fazer com que o homem conviva bem, tá certo? Uma outra questão importante aqui que a gente precisa lembrar: Rousseau também não está defendendo o fim da vida racional, não, tá certo? Hoje está muito na moda aí, né? A gente vê pessoas defendendo aí que, né, a ciência, enfim, etc. e tal, né? Não estamos defendendo o fim da ciência, não estamos defendendo o fim da racionalidade, é isso? Nós estamos equiparando, é isso? Porque o momento de vida de Rousseau, né, os valores defendidos por aquela sociedade muitas vezes sobrepujaram a razão em detrimento desses sentimentos aqui. Né? A primeira aula que o Emílio tem com o seu professor é de fechar os livros. Né? Simbolicamente, o que significa isso? O que o professor está dizendo para o Emílio? Olha, vamos também, quem sabe, desenvolver um outro tipo de inteligência, né? Que não só a da racionalidade, da exacerbação da ciência, não é? dessa ciência ilusória que leva a um também ilusório sentimento de progresso, não é isso? Que geram modismos científicos, né? Que todo mundo adere e que depois, uma certa hora, alguém vai dizer assim: nossa, estamos errados, né? Não que estar errado é um problema, mas estamos errados porque, na verdade, a gente, lá na origem, né, das tomadas de decisões, a gente não pensou num equilíbrio, tá, entre sentimentos e racionalidade. Tá certo? Rousseau também não quer que feche as universidades, não. Quer que feche a escola, tá certo? Que todo mundo vai viver só dos seus mais nobres sentimentos. Claro que não. Né? Nós precisamos, sim, de vacina, né? Nós precisamos, sim, de ciência, nós precisamos acreditar naquilo que a ciência preconiza, não é isso? Mas isso não nos impede de sermos homens também dotados de sensibilidade, tá certo? Porque essa sensibilidade é que coloca o homem em comunhão com a natureza, e não uma ciência que vá afastar o homem da natureza. E nesse sentido, senhor, sobra até para os artistas. Né? Vocês devem ter visto no meu vídeo lá sobre os primeiros tratados, as primeiras publicações de Rousseau.
um dos seus primeiros trabalhos é justamente responder que não a arte e as ciências, né? Mas agora eu quero falar das artes. As artes, elas não levam o homem exatamente para esse mundo sumamente desenvolvido e sumamente progressista que ele outrora acreditava. Né? Ao responder que não, né, que as artes necessariamente não fazem isso, Rousseau está justamente chamando a atenção para o fato de que muitos artistas do seu tempo se imbuíam de modismos, né, imbuíam de falsos pressupostos, não é? E que daqui a pouco aquilo tudo passava, aquilo não perdurava, não é? Vamos lembrar que Rousseau é um idealista, portanto há uma ontologia no pensamento russoniano, não é isso? Não é uma questão só de Rousseau não é um sujeito. Rousseau, trocando em miúdos, né, é um platônico, e como tal, ele vai acreditar que os valores duram mais do que a frugalidade dos momentos. Né? Então a arte verdadeira é aquela que liberta, e não a arte que possa levar o homem a modismos, conforme eu já disse aqui. Não é? Então a estreia de Rousseau nos saraus parisienses, né, se faz justamente dizendo que não à ciência. E as artes ficam devendo ao homem, né, no sentido que elas afastam a natureza do homem, o homem da sua natureza, e cresce dentro desse homem um apego a refinamentos, né, a convenções. Isso tudo, evidentemente, priva-o da consciência de si mesmo, que é o que eu quero destacar aqui nesse momento. Tá certo? Eu volto. Daqui a pouco eu retorno. Muito obrigado.